bom dia para todo mundo, bom dia. Então, gente, vamos estar aqui com vocês. A gente está no nosso, hoje é a 16ª aula. A gente tem hoje mais 2 aulas e a gente vai terminar esse processo. Total 18 aulas da série Recomece. Então, a gente vai hoje terminar a última questão de saber sobre a ideia da leitura da Torá que acontece nas manhãs de Rosh Hashanah. E se você está um pouco perdido, não se preocupe, você pode simplesmente pegar os posts, seja no Facebook ou no YouTube, ou até mais fácil, entra no nosso site elo91.com.br/RH, toda a série de vídeos estão lá em ordem para você, está tudo organizadinho. Antes de eu falar dos segredos de hoje, algumas questões importantes para manter em mente. Primeiramente, algumas aulas gratuitas que estavam gratuitamente no elo91.com.br/RH, né, de Rosh Hashanah, eu já tirei e agora estão somente na área de membros, ok? Então, como falei, as aulas iam sair, a gente vai manter essas aulas curtas e também elas em breve provavelmente vão sair daí. Então, primeiro, se você está fazendo uma coisa, se você está inscrito em Rosh Hashanah, você recebeu um e-mail ontem, dando para você boas-vindas, para você ter um pouco de noção de como vai ser o evento em si, o schedule, e também você tem um acesso ao material, a primeira parte do material, que são as rezas. Todas as rezas noturnas, nesse ano vai ser quarta e quinta de noite, estão disponíveis para você na área de membros. Então, eu gostaria de pedir para você 2 coisas. Número 1, gostaria de pedir que você entrasse lá e você acessasse. Você vai ver que tem muito material. É dividido em aulas e depois no final tem conexões. Então, vai para as conexões direto e eu quero que você assista a parte das conexões, como especialmente se uma aula mais longa, de 1 hora mais ou menos, que é a conexão em si. E também tem o livro de rezas em formato eletrônico PDF, ok? Eu gostaria que você entrasse lá se você está inscrito, se puder ainda hoje é fantástico, sexta-feira à noite, sem aproveitar. Dê uma olhada, entre nessa energia, na vibe, e eu gostaria, se você achar que é uma coisa muito bacana, você realmente gostou muito de ter isso, então se você puder postar nos comentários do Facebook ou do YouTube, onde você estiver me vendo, voltar para o Facebook e o YouTube e colocar lá o quanto que isso é fantástico, que você recomenda que outras pessoas façam esse negócio online para eles poderem ter acesso. Tá? E se você não gostar, você fala comigo que eu conserto, tá bom? Mas de qualquer forma, eu vou... Mais ou menos uns 10 minutos atrás, eu disparei um e-mail para todo mundo avisando que a gente vai ter como fazer o Rosh Hashanah online. Eu explico como isso vai ser. As inscrições para o Rosh Hashanah online, para quem quiser, vão se abrir na segunda-feira. Vai ser bem limitado, eu não vou deixar muitas pessoas participarem, que vai ser mais um lançamento. Eu estou fazendo um certo experimento. O material, o conteúdo claramente é excelente, tá? Junto com isso, como a primeira vez eu não gosto de fazer, sabe, multidões de milhões de pessoas. Vamos primeiro fazer um grupo mais controlado. Então, se você quer fazer, só olhar na tua caixa de e-mails, tem informações. Pronto, acabou o momento marketing. Vamos falar agora de Kabbalah com vocês e o que acontece aqui. E é o seguinte, a gente ontem falou que a gente praticamente terminou as leituras da Torá. A verdade é que depois das 5 leituras, todo dia de manhã tem 5 leituras, estão ligados com as Sfirot Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, e depois dessas 5 leituras a gente tem mais uma leitura, chama Haftarah. Haftarah a gente lê um pedaço da Torá que vem da porção de Pinchas, a famosa porção de Pinchas, que lá fala dos sacrifícios que eram feitos no templo sagrado, as conexões espirituais feitas no templo sagrado, no momento de Rosh Hashanah. E na verdade o sacrifício que a gente lê lá no fundo, sem complicar. A ideia é que através dessa leitura a gente aprenda a sacrificar a nossa parte animalística dentro da gente. Cada um de nós tem uma parte animalística que a gente precisa sacrificar para que a nossa alma consiga brilhar mais. O nosso egoísmo exacerbado, etc. Então, através dessa leitura a gente ganha essa força e depois a gente faz uma leitura dos profetas. Tá? E eu vou explicar rapidamente no evento em si o que a gente tem que meditar sobre essa leitura dos profetas, mas uma leitura mais longa, uma melodia um pouquinho diferente, e a ideia dessa leitura é realmente ajudar a gente a manifestar a luz. Então, são algumas fases de manifestação. Você tem uma energia muito, muito sublime que se revela, e fala qual é o recipiente para essa energia sublime. Então,
antes de ser uma coisa mais física, ainda é uma coisa espiritual, tá bom? É como se fosse é uma água muito, muito, muito pura que eu vou colocar como se fosse um copo de gelo, você entende? Uma coisa assim que ainda não está pronto para eu colocar num copo vamos dizer assim, a palavra em português fugiu, glass, como se fala glass? Vidro, obrigado para quem pensou em vidro. Então, o que eu quero dizer é que a leitura dos profetas é uma energia espiritual, mas ela é uma energia espiritual mais densa, que é capaz de começar a conter essa luz tão, tão, tão sublime. E depois, através do que a gente vai fazer uma coisa chamada Kiddush, a gente faz uma bênção no vinho, que é isso já, sabe, somente eu vou fazer, na verdade, assim, eu sou o líder que vou mais ou menos vender todo mundo, e não é muito vinho, tá? Na verdade, eu faço um suco de uva aqui, eu não me dou bem com vinho, mas está valendo a mesma energia, que é uma coisa de você começar a manifestar essa energia para uma coisa física. E depois, no final das contas, através das suas ações que você faz ao longo do ano, é que vai ser a manifestação de tudo. Eu vou falar rápido, um conceito que a gente fala no curso nível 4, tá bom? Nas 4 fases da criação. Sabe que o nosso recipiente, quando ele foi criado pela luz, não estava pronto de cara. Quando a luz criou o recipiente, precisou de passar por algumas etapas. Quantas etapas? 4 etapas, exatamente. Então, quais são essas 4 etapas? Você também pode entendê-las de várias formas. Uma dessas formas que elas se chamam o potencial do potencial, que são as rezas. Aí você tem a manifestação do potencial, que é a leitura da Haftarah, certo? Aí você tem o potencial da manifestação, que é através do Kiddush, da bênção que a gente faz no vinho, e depois a manifestação da manifestação, que é você pegar isso e fazer algo com isso ao longo do ano, tá? Então, potencial do potencial, manifestação do potencial, potencial da manifestação da manifestação, ok? Eu quero falar isso rápido 4 vezes sem se enganar. Então, essa é uma ideia assim para você ter em mente. E quando você termina, o que a gente faz? Naquele momento a gente revela o shofar, a gente faz uma preparação muito especial para o shofar. Ela é um pouquinho longa essa preparação, então quem estará com a gente ao vivo, a gente provavelmente vai fazer um certo break nesse momento, porque eu pessoalmente preciso ter muitas coisas que eu preciso ler e me preparar, psicologicamente, emocionalmente, mais importante espiritualmente, e depois isso demora mais ou menos, sei lá, 15, 20 minutos, então a gente vai ter para fazer um break. Quem quiser, sei lá, sair para relaxar um pouquinho, respirar, quem quiser ficar para meditar um pouquinho, sabe, encontrar o teu coração e se preparar para esse momento do shofar, que é muito importante. E a gente começa a primeira onda de 30 toques do shofar ligados ao sistema Avraham, ligado à ideia de purificação no nível de Abrão, Patriarca Abrão. E eu falei que isso é relevante e importante, falei sobre isso ontem, antes de um pouquinho, tá? Eu vou agora começar a falar sobre essa questão. Mas antes de a gente começar a tocar, a gente vai fazer umas canções juntos, que ela tem, na verdade, ela é composta de 7 linhas, na verdade são 7 mais 1, né? Que cada uma dessas linhas, a primeira são salmos do rei Davi, tá? São versículos de diversos salmos do rei Davi. A parte principal dos salmos, eles vêm do Salmo 119, quem quiser saber. É um salmo muito, muito longo, que ele tem o poder de acessar a energia de Binah, ok? Salmo 119 é o mais longo que tem em todos os salmos, e ele tem que me lembrar agora assim, ele tem 174 versos. O que é 174 versos? Ele é dividido de acordo com a ordem do alfabeto hebraico, e os primeiros 8 versos, todos começam com a primeira letra, que é a letra Aleph, tá? Aí depois, os versos de 9 até 16 começam com a letra Bet. Aí depois, de 17 até 24, se estende de 8 em 8, só a terceira letra que é Gimel. Aí depois, mais um conjunto de 8, todos começam com a quarta letra, que é a letra Daled. Assim vai, 22 vezes 8. Por que 8? Porque cada um dos versos ele tem o poder de conectar você com o nível de Binah, de Aleph. Chesed, da primeira letra Aleph. Gvura, da primeira letra Aleph. Tifer, da primeira letra Aleph. Netzach, da primeira letra Aleph. E assim vai. Aí depois na Bet. Primeiro verso com uma letra que é Bet é Binah de Bet. Assim vai. Então, eu estou explicando para você ter uma noção que não é uma coisa aleatória. Alguém viu uns versos lindos e tacou lá dentro. Só o primeiro verso, se não me engano, ele não vem do 119, mas o resto vem daí.
E a gente canta juntos, a melodia também é mais ou menos assim, vocês vão ver na hora de Miúdos como funciona. Minameitza Katia Anani Bamerchavia, que é dos estreitos eu te chamo, ó Yah. Yah, o nome de Deus é o Yud Kei, as primeiras duas letras do tetragrama. Tipo, eu tô dos estreitos, do meu lugar estreito, eu tô te chamando Deus, mas que parte de Deus? Keter Chumabinah, as letras Yud Kei, Keter Chumabinah, né? E a gente tem aqui o shofar, a parte estreita e a parte larga, né? Temos do shofar. Então, fala, do estreito eu te chamo, mas do estreito do meu coração é também do estreito aqui. E eu Minametza Karatia, e depois me continua, Anani Bamerchavia, me responda na tua expansão, ó Yud-Kei, me responda na expansão do Yud-Kei, que é Keter Chumabinah, as Sefirot elevadas. Tá rápido, né? Talvez vai ter que escutar a gravação de novo, para quem está aqui tem que... mas eu prefiro dar conteúdo, vocês preferem que eu faça menos, me diga, tá bom? Mas eu prefiro dar mais conteúdo que você pode repetir, escutar de novo daqui, fazer uma coisa banal, aquela coisa que de sempre, da mesmice, de a luz é boa, o oponente é ruim e vamos ser felizes. É importante falar sobre essas coisas também, mas também é importante de vez em quando fazer uma coisa mais avançada, tá? Então, ok, tô vendo aqui os comentários. Então, gente, esse é o primeiro verso. E depois, o segundo verso que a gente vai cantar juntos, ele vai com a letra Kuf. Koli shamat al talemosnecha mishavati mi'anchati. E depois o próximo verso começa com a letra Reish. Rosh dvarecha emet. E assim ele continua. Então, os versos ele continuam tipo com a primeira letra é Kuf, depois Reish, depois Ain, depois Sin Tet Nun. Kuf Resh Ain Sin Tet Nun. O que é Kuf Resh Ain Sin Tet Nun? A segunda no Bekoach. Kabel, Rinat, Amecha, Sagvenu, Tarenu, Nora, Krasatan, rasgar o oponente. Este é o momento mais poderoso do homem para rasgar o nosso oponente interno, para realmente dar um choque de luz lá dentro sem medo de ser feliz. E eu falo uma bênção, as pessoas respondem amém, e a gente fica em silêncio absoluto com I depois do B. Absoluto, total, para escutar os toques do shofar. E começa o primeiro conjunto de 30 toques no nível de Avraham, ok? E depois que a gente termina esses 30 toques, o que acontece é que a gente vai devolver a Torá. A gente vai, na verdade, como se fosse, a gente vai de novo, mostrar para todo mundo e a gente vai cobrir a Torá. E é uma coisa engraçada, uma vez eu vi um professor falar, e é engraçado essa brincadeira, né? A gente revela a Torá, aí todo mundo fala, agora a Torá está aqui, depois a gente esconde ela, como se agora ninguém soubesse que está uma Torá lá dentro, né? E que essa brincadeira estúpida. Faz parte da ideia de você revelar e ocultar a energia. A parte principal dessa conexão, na verdade, é que quando a Torá está aberta e revelada, isso é legal, isso é positivo, isso é muito importante. Junto com isso, a parte principal do nosso trabalho espiritual, da nossa evolução espiritual, é saber que de vez em quando a energia ela é ocultada. Você tem que cobrir a energia. A Torá não está mais aí, mas a energia ainda está disponível. E mesmo se você não vê, você tem que ter certeza que a luz está aí, mas eu não sinto. Vai em frente, você vai sentir. Mas eu não sei, eu tô com medo. Vai em frente que você vai ver, você vai sentir, você vai ouvir, você tem que ir em frente. Essa questão de a gente não ser dependente da energia, é receber uma bomba de energia e também, mais importante, é saber não ser dependente dessa energia. Saber que ela está dentro de você. Tá? Então essa também é a parte que a gente vai ocultar a Torá e a gente parte para uma conexão chamada Musaf, uma conexão individual, silenciosa. Já expliquei sobre ela e na área de Bemos eu vou explicar um pouco mais. E aí a gente vai lá dentro de fazer os toques, os 30 toques ligado ao sistema de Yitzhak. E depois faremos a repetição dessa reza, no qual a gente vai fazer os 30 toques do sistema de Yaakov, Jacó. E no finalzinho da reza a gente faz mais 10 toques, que são o sistema Rei Davi. E no final mais um, que é um toque mais longo. Então eu vou falar rapidamente já, porque a gente vai estar sem tempo para falar sobre essa questão nos restos dos dias. O que é esses toques do shofar ligados ao sistema de Avraham? Abrão, ele é o primeiro monoteísta, certo? A história dele é muito poderosa. O pai dele foi o maior ídolo de todos os tempos, desculpa, não idólatra de todos os tempos, o maior idólatra de todos os tempos. Ele tinha uma loja para a idolatria, para quem você quiser, de todos os tipos. Tá? Você quer de pedra, você quer de madeira, você quer de cristal,
Sabe, o que você quer, sabe, desculpa falar, sabe, de fezes, tá? O que você pode imaginar? Você quer um ídolo que vai fazer a sua sogra virar um coelho? Você quer será que vai fazer seu marido mais rico ou menos, sabe? O que você tem? E Abraão, ele, justamente desse cara, ele foi o primeiro monoteísta. E por quê? Porque Abraão, ele é a reencarnação de um dos níveis da alma de Adão. Adão e Eva, eles fizeram aquele pecado primordial, né? Aquele curto-circuito original, que por isso toda a humanidade está aqui, fazendo a nossa correção espiritual. A gente está corrigindo essa ideia. E qual foi o pecado? Ele envolveu 4 ideias, 4 curtos-circuitos originais. O primeiro foi a idolatria. Quem corrigiu a idolatria? A primeira reencarnação de Adão, um cara chamado Avraham. Ele foi a encarnação do nível da alma mais baixo de Adão, que é chamado Nefesh, que é a parte que é mais idólatra, é a parte animalística, a parte de Nefesh. E Abraão foi a reencarnação dessa parte da alma de Adão. A gente explica sobre os níveis da alma no curso nível 4, quem quiser saber está lá. E depois teve o segundo nível da alma de Adão, foi Yitzhak. Yitzhak corrigiu o que chama de derramamento de sangue. Porque além do fato que houve idolatria, também houve derramamento de sangue. Morte aconteceu a partir daquele momento. Até então não tinha morte no mundo. Depois, a terceira encarnação de Adão foi o nível de Neshama, o nível mais elevado da alma, chamado Neshama, que vem através de um cara chamado Jacó, que corrigiu o terceiro aspecto do curto-circuito original, que é o famoso incesto. O curto-circuito sexual, é a palavra certa, na verdade. Porque houve também uma questão sexual entre Adão e Eva, uma questão sexual precoce entre Adão e Eva. Eles se juntaram, se uniram antes do tempo, e isso fez com que isso criou um problema, tá? Eles estavam desprotegidos. E no final a gente tem a correção que vem do rei Davi. O rei Davi não é uma reencarnação de Adão de uma forma direta, mas ele recebeu... Adão, ele se abdicou de 70 anos da sua vida. Adão tinha que viver 1000 anos e acabou vivendo só 930, coitado. Ele se abdicou de 70 anos que ele ia dar para frente para uma alma chamada Davi, que ia vir para frente, que além do fato que isso é uma coisa muito importante de fazer para trazer, sabe, o rei Davi, gente boníssima, ele sabia que o rei Davi tinha capacidade de corrigir o quarto curto-circuito envolvido nesse curto-circuito primordial, que é a má língua, a Lashon Hara. Porque também houve uma manipulação. A serpente, aquela bíblica que ela fala com Eva sobre a fruta proibida, ela não mentiu para Eva, mas ela manipulou as palavras, ela meio que falou mal do Criador de uma forma que foi assim, exatamente a serpente, não foi reto, foi, sabe, assim, meio que... Então também são 4 cursos ligados a isso. Eu vou explicar nas aulas que sobraram sobre o que significa derramamento de sangue, curto-circuito sexual e uma língua que a gente tem que pensar e corrigir. Vou falar agora rapidamente sobre idolatria. Nos primeiros 30 toques do shofar, a gente tem o poder, tá ligado, com a coluna da direita, o poder de Avraham, que corrigiu, é a primeira reencarnação de Adão que corrigiu a questão da idolatria. Idolatria não é só você admirar uma pedra, é você dar um poder para qualquer coisa que é externa. Eu falei sobre isso ontem, mas só para assegurar que está bem fechado na nossa cabeça. Cada vez que a gente busca de uma forma descontrolada uma energia que não é a luz ininterrupta, a gente está sendo um pouco idólatra. Se eu não consigo controlar por 1 minuto, por 30 segundos minhas emoções, meus pensamentos, minhas necessidades físicas, de ter uma energia externa, uma coisa tá bom, precisa comer. Mas você consegue de vez em quando, você está no ápice da tua fome, olhar para a comida e empurrar o prato e falar, você não me controla? E eu sou, sabe, eu não sou um animal. Você entende o que eu quero dizer? Que o animal não consegue fazer isso. O animal... Ele pode ser o rei, sabe, da floresta, pode ser o leão, o rei, e se tiver comida no meio do lixo, ele vai comer comida com lixo. O rei come comida com lixo. A gente é capaz de falar, não, peraí, eu tenho os meus limites, tá bom? Então, você tem que ter uma noção de quais são as suas principais idolatrias. Tá? Ninguém aqui é um idólatra maluco, tá? Você não é assassino, você não é uma pessoa que sabe, criou genocídios, tipo, não fique mal consigo mesmo, mas é bom você saber que energia você precisa principal, 1, 2, 3 lugares na tua vida onde você dá muito mais importância a coisas externas e não consegue encontrar dentro de você a vontade de interagir com a luz interrupta. Pelo menos você consegue uma vez na tua vida, no meio de uma super reatividade, falar, eu não vou ficar reativo, já está ficando menos idólatra, ok? Ufa, gente, que aula, né? Muitas informações. Eu imagino que você vai ter que ouvir essa aula de novo para ficar dentro
A gente vai tocar o shofar agora para despertar a alma e você já pode pensar nas suas idolatrias. Amanhã, sábado, não teremos aula, mas domingo a gente vai fazer 10 da manhã também. Vamos ter a nossa 17ª aula e depois, segunda-feira, a nossa 18ª. A gente vai terminar, então vou falar nessas últimas aulas dos últimos toques do shofar e terminei menos com isso. Então, gente, de novo, um último toque antes do toque é que a gente vai, de novo, as inscrições para o Rosh Hashanah vão encerrar. Segunda-feira eu vou abrir as inscrições para o online, para um grupo bem pequeno de pessoas. Também imagino que vou abrir, vou encerrar bem rápido. E semana que vem a gente encerra as inscrições para o Rosh Hashanah, seja online ou presencial. E é isso, tá bom? E quem quiser participar, você tem semana que vem para fazer sua inscrição. Depois a gente simplesmente não vai ter mais como fazer por questões técnicas. Peço desculpas a avisar se você só viu isso depois dos dias, sei lá, 13, 14 e 15 de setembro, tá? Vamos lá. Um único coração, um único desejo, pedir ajuda da luz para a gente conseguir realmente fazer o que a gente tem que fazer nessa vida. Gente, excelente dia, vejo vocês na próxima aula e até então, tudo de bom.